Agora sim, vamos conversar com o professor Fábio Jambiagi, que é pesquisador associado do FGV-IBRE. Ele é filho de pais argentinos, passou parte da sua vida na Argentina, então conhece tudo do nosso vizinho. Eu quero mostrar para vocês rapidamente aqui duas artes que preparamos para mostrar como ficou o quadro na Câmara e no Senado depois de uma vitória expressiva de Javier Milei neste domingo, em que ele conseguiu aumentar o segundo, é o partido dele, né, Liberdade Avança, que é da direita. Antes ele tinha 44 deputados, ele passou para 93. O PRO, que é de centro-direita, do ex-presidente Maurício Macri, passou de 35 para 14, mas todos esses... E o peronismo ficou com uma parte um pouco menor, passou de 98 para 96 deputados. E no Senado esse quadro também mudou, o Milei ampliou a sua força, ele ainda é uma bancada minoritária, mas pode fazer aliança com outros partidos e conseguir talvez uma maioria para aprovar os seus projetos, a sua agenda econômica, né? Aqui também o Liberdade Avança subiu de 6 para 19 senadores. Então, voltamos para cá, vamos conversar com o professor Fábio Jambiagi. Eu quero, primeiro, professor, que o senhor analise um pouco o significado dessa vitória de Javier Milei. O que os argentinos disseram nas urnas, na sua avaliação? Olha, antes de mais nada, bom dia a todos. Obrigado, Amanda. Há uma controvérsia interessante na Argentina sobre isso, no sentido de que estão todos de acordo de que o governo obteve uma vitória claríssima, inquestionável, contundente e que abre espaço para avançar nas suas políticas. Agora, há dúvidas sobre a interpretação, no sentido de que uma parte dos analistas entende que o que houve foi um apoio rotundo, considerável às políticas do Milei, e há uma parte dos analistas, entre os quais me incluo, que entendem que um componente importante de quem votou no Milei votou por isso, mas houve um eleitorado, por assim dizer, emprestado, que não é mileísta raiz, que acabou optando por uma espécie de mal menor. Foi um eleitorado que votou no Milei no segundo turno de 2023, não tinha votado no primeiro. Lembramos que entre o primeiro e o segundo turno, Milei passou de 30% para 55% dos votos, tá? Que estava parcialmente satisfeito e parcialmente insatisfeito com as políticas do Milei nesses 2 anos, mas que ficou com pânico, não é? Com receio, mas acho que a expressão adequada seria pânico, de haver uma grande confusão financeira nos próximos meses se o Milei perdesse as eleições. E aí, com todo o histórico da Argentina, de grandes confusões financeiras, explosão do dólar, explosão da inflação, essa parte do eleitorado conservadora e compreensivelmente optou por referendar as políticas do governo, na prática, mesmo não gostando com parte do que ocorreu. Agora, professor, como é que o senhor definiria o papel que Donald Trump teve nessa disputa, né? Ele pesou a favor da vitória de Milei, porque ele condicionou até uma parte do empréstimo de 20 bilhões de dólares. Foram 2 operações anunciadas, uma de swap cambial, em que ele basicamente é como se ele comprasse pesos ali, né, e desse liquidez em dólares para o mercado argentino, para o governo argentino, e por outra ele se comprometeu ali a tentar estipular, ele e o secretário de Tesouro Scott Bessent, um empréstimo por bancos privados americanos de mais 20 bilhões. Ao todo seriam 40, um pacote de 40 bilhões de dólares para a Argentina. Isso pesou, e o que isso significa politicamente para a Argentina? Olha, Amanda, eu vou ser assim taxativo. Se não fosse essa intervenção do Trump, hoje possivelmente a Argentina estaria discutindo a escolha de um novo presidente ainda em novembro, tá? Foi absolutamente decisivo. Houve uma sexta-feira, 4 ou 5 finais de semana atrás, em que os argentinos foram dormir suspeitando que na semana seguinte poderia haver um verdadeiro caos financeiro, mesmo antes das eleições, porque a situação das reservas era dramática, já começava a se falar de um novo calote da dívida por parte da Argentina, e aí quando o mercado abriu na segunda-feira seguinte, estou falando um mês atrás, houve um famoso tweet do Scott Bessent, né, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, dizendo com todas as letras que o governo dos Estados Unidos faria tudo o que fosse necessário para fortalecer a Argentina, com uma linguagem que talvez você lembre, lembrou muito aquelas palavras do Mário Draghi
em 2000, uns 15 anos atrás, quando, como autoridade europeia, disse que a comunidade econômica faria tudo o que fosse necessário para sustentar o euro. E isso marcou o início de uma fase mais tranquila em relação ao começo de desordem que estava se verificando até então e permitiu ao governo chegar às eleições com uma situação cambial mais confortável. Como é que o senhor avalia? Ao passo que, se não tivesse recebido esse apoio, provavelmente agora o governo teria que deixar o câmbio flutuar e ninguém sabe aonde iria o câmbio. E o que acontece daqui para frente? Depois, então, desse salvo-conduto dado para os Estados Unidos, com essa não maioria legislativa, mas uma posição mais confortável no Congresso Nacional, quais são as próximas agendas, as próximas reformas na agenda de Milei? Tem a reforma trabalhista, uma reforma da Previdência. O que ele precisa fazer daqui para frente? Como é que o senhor avalia esse primeiro biênio da presidência de Milei e o que ele ainda tem? Eu sei que ele tem muito para fazer pela frente, mas o que ele ainda pode conquistar até o final desse mandato? Olha, o que estava no script era o seguinte: como o governo não tinha maioria nessa primeira metade do mandato, ele basicamente governou com um terço, que é aquilo que lhe permite ter o poder de veto e o poder de evitar impeachment do presidente da República, etc. Mas não lhe permitia aprovar leis. O governo só aprovou a chamada Lei Bases no começo do governo, naquela fase da chamada lua de mel que todos os governos têm numa democracia durante 2 ou 3 meses, tá? Mas depois não conseguiu aprovar praticamente mais nada. Agora, ele, mediante aliança com partidos provinciais, ele poderá alcançar maiorias eventuais para aprovar alguns projetos, não é, que deverão ser exaustivamente negociados. De certa forma, o debate sobre reformas na Argentina lembra um pouco o nosso. São 3 grandes reformas das quais se fala: a reforma previdenciária, a reforma trabalhista e a reforma tributária, não é? E o que ocorre é que, dado que daqui a 2 anos teremos novamente eleições, e anos eleitorais, tanto na Argentina como aqui, são difíceis, não é, para aprovar questões complexas, então a janela para aprovar projetos legislativos difíceis é 2026. Eu acredito que é difícil imaginar que o governo consiga aprovar 3 grandes reformas estruturais num único ano. E pelo andar da carruagem, pelo que eu li nesses últimos 2 dias, me dá a impressão de que a terceira reforma, que ficará, nesse caso, para outro governo, eventualmente um segundo governo Milei, será a reforma previdenciária, que o governo vai focar na reforma trabalhista e na reforma tributária. Agora, lembremos um pouco a discussão do Brasil que nós tivemos tempos atrás, não é? São 2 reformas complexas que demandam exaustivas negociações. Não são reformas que você manda hoje e aprova numa semana. Há uma negociação na Câmara, há uma negociação no Senado, às vezes depois você tem que voltar para outra casa, e também tem que separar um pouco o joio do trigo, porque algumas coisas realmente mudam a economia, outras são avanços importantes, mas que não mudam dramaticamente o país. Então, vou citar, por exemplo, no caso, a Argentina tem um sistema legal, associado a todo o peso do sindicalismo, etc., extremamente rígido na Argentina, que acaba dificultando negociações ao nível das empresas, tá? Então, por exemplo, uma das coisas das quais se fala é estabelecer algo como o banco de horas, que muita gente que trabalha no mercado formal aqui no Brasil conhece há muitos anos, tá? A outra coisa, possibilidade de partilhar as férias, ao invés de você tirar 30 dias de férias, ter 2 férias de 15 dias, tá? Então, são reformas que, de fato, contribuem para um melhor relacionamento entre empregado e empregador no mercado de trabalho, diminuem tensões, mas, em termos de custo, são exatamente no mesmo, porque a empresa continua pagando exatamente Agora, professor, a mesma coisa. Quando a gente olha para o que já foi feito pelo Milei, ele conseguiu reduzir substancialmente a inflação, cortar gastos, melhorar toda a disciplina fiscal da parte da economia argentina,
mas há números que mostram, pelo menos durante um período, que a pobreza aumentou muito. Onde é que a gente está nesse momento? Em perspectivas de PIB, de crescimento, de aumento ou de redução da pobreza, de inflação? Como é que estão esses grandes números, os números macro da Argentina? E os avanços conseguidos até aqui por Milei estão na direção correta, na sua avaliação? Olha, vou tentar resumir em 2 minutos os principais números. O governo conseguiu 2 enormes vitórias no campo econômico. Em primeiro lugar, uma redução realmente espetacular do déficit público, fez um ajuste fiscal de 4,5% do PIB, algo raras vezes visto em outros países, tá? E conseguiu uma redução substancial da inflação, que era de 10, 12% ao mês no final do governo anterior, passou para 25% no primeiro mês do governo e tem estado nos últimos meses entre 1,5% e 2% ao mês. Em termos do nível de atividade, o nível de atividade já vinha caindo antes da posse do governo Milei. Naturalmente, caiu bastante no começo do governo devido à intensidade do ajuste e começou a se recuperar intensamente a partir de maio do ano passado. Se a gente pega esses indicadores mensais dessazonalizados, como o nosso IBC-BR aqui no Brasil do Banco Central, tá? Só que acontece o seguinte, ele chegou em fevereiro e basicamente parou. Então, a economia argentina está parada, com pequenas oscilações de curto prazo, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas se você olha o gráfico, sabe aquela discussão de economistas, não é? Recuperação em V? A Argentina teve, de fato, uma recuperação em V no ano passado. Mas, para quem se lembra das aulas de matemática, agora a expressão mais usada é recuperação em raiz quadrada, sabe? A raiz quadrada tem aquele vizinho e depois aquele segmento de reta. É mais ou menos, se você olha o gráfico do nível de atividade na Argentina, é mais ou menos isso. Cai, e por quê, professor? Sobe, e agora está mais ou menos estável. E por que parou de subir? Parou de subir por uma série de erros da política econômica, aumentaram as taxas de juros, teve toda essa incerteza eleitoral. O governo cometeu alguns erros operacionais na troca de alguns títulos por novos títulos, sem compreender a dinâmica do mercado financeiro. E o governo, em termos estritamente econômicos, ele fez o que, na minha opinião e na de muita gente, não é? Cometeu um erro que foi não ter se preparado para uma maior acumulação de reservas. É claro que quando o governo acumula reservas, como o Brasil fez na década de 2000, não é? Que passou de reservas de 50, 80 bilhões de dólares para reservas de mais de 200 bilhões de dólares, quando o governo faz isso, ele pressiona o câmbio ou evita uma apreciação maior e certamente com uma taxa de câmbio mais desvalorizada, a inflação não teria caído tanto. Por outro lado, quando chegou o momento de honrar os vencimentos da dívida que vai vencendo, o governo teria mais recursos. Então, qual foi a situação a qual se chegou? Em abril, o país estava às vésperas novamente de quebrar, foi apoiado pelo FMI. O FMI, nos últimos 20 anos, é muito mais simpático a esquemas de liberdade cambial que esquemas de taxa de câmbio rígida. Ele disse, olha, basicamente, eu te dou dinheiro, mas você vai ter que flexibilizar um pouco a política cambial. E o governo, então, adotou essa banda com um piso de 1.000 inicialmente e um teto de 1.400, como, na verdade, esse teto vai se alargando, né? Ele vai aumentando. Então, é um sistema um pouco parecido com o que vigorou no Brasil 25 antes do real, anos atrás. Né? Então, ele vai mudando o teto 1% ao mês. Agora já está em torno de 1.500 e a taxa está no limite, está batendo no teto. Na verdade, eu acho que eu e muita gente na Argentina acha que essa seria a situação ideal para deixar o câmbio flutuar em condições muito melhores do que as nossas em 1999. Lembremos, o Brasil adotou da noite para o dia a flutuação cambial em 1999, com muito receio até então do que poderia acontecer, e na verdade aconteceu um certo tumulto inicial, mas hoje, 25 anos depois, está todo mundo familiarizado com como o sistema funciona. Então, com todo o apoio que a Argentina recebeu dos Estados Unidos, ele estaria em condições ideais para deixar o câmbio flutuar, sendo que provavelmente no primeiro dia da flutuação talvez não acontecesse nada, até porque
o Tesouro dos Estados Unidos, se o câmbio se desvalorizasse, poderia entrar. Só se me permite, para fechar, eu diria que o governo teve uma grande reforma, agora se abre uma janela de 2 anos interessante para o governo, mas resta uma questão que o governo e o país, acerca da qual terá que pensar com atenção, porque hoje a política monetária da Argentina é controlada, e cambial, é controlada pelo Tesouro dos Estados Unidos, o que é algo claramente anômalo. Ou seja, se o presidente dos Estados Unidos decide comprar ou vender dólares na Argentina, comprar ou vender pesos, ele afeta a taxa de câmbio do país. Tem uma questão de soberania aí colocada. Em condições normais, não deveria permitir isso. Então, é óbvio que isso foi muito bom para a Argentina num primeiro momento, mas como estratégia de longo prazo, em algum momento, isso deveria acabar, porque não é normal para um país normal.